Dando sequência então, nesse 10º vídeo, nós vamos mostrar para você uma outra palavra que foi traduzida por inferno e de forma totalmente errada, que tem feito muita confusão na mente dos leitores da Palavra de Deus, principalmente os que leem a João Ferreira de Almeida, tá bom? Essa palavrinha que você está vendo aqui em tom laranja, no meio do vídeo, tá? É essa aqui, ó, Gehenna, tá bom? Ela é de origem hebraica, aqui não aparece o termo, né? Se for buscar vai ficar muito longo o vídeo. E ela significa simplesmente Vale do Filho de Enom, Vale do Filho de Enom, apenas isso, tá? E a leitura dela é essa aqui, ó, Gehinnom, tá bom? De origem hebraica, como nós já dissemos. Ela ocorre 12 vezes, sendo estas ocorrências nos seguintes lugares. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 22, 29 e 30, capítulo 10, versículo 28, capítulo 18, versículo 9, capítulo 23, versículo 15 e 33, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 43, 45 e 47, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 5, essas 11 vezes aqui foram expressas diretamente por Jesus Cristo. E a 12ª no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6. Se você não conseguiu gravar, você pode voltar ao vídeo e vai dando pausa aí que você consegue ouvir texto por texto que nós citamos aqui, ok? O que era realmente a Gehenna dos dias de Jesus Cristo? Bom, aqui do lado nós temos um comentário interessante que dá uma certa explicação. Enquanto você lê, eu vou fazer um resumo aqui, tá? Por volta do ano 760, nesse vale, o rei Acaz, você já deve ter ouvido a história dele, ele foi um rei muito mau. E ele construiu ali um altar para oferecer sacrifício a deuses falsos. Inclusive ele sacrificou o próprio filho dele no fogo naquele lugar. Entendeu? Muito provavelmente ao deus Moloque, tá? Um deus pagão. O rei Ezequias, que veio a governar em seguida, que era seu filho, começou a governar em 746 a.C. de Jesus Cristo. E ele limpou aquele vale, destruiu aqueles altares, né? E tudo mais, tá bom? Bom, o rei Manassés, que era filho dele, que começou a governar em 716, restaurou tudo de novo. E o rei Amon manteve isso, né, por 2 anos que ele governou, que era o filho de Manassés, né, e foi morto ali. Aí veio novamente um outro rei bom, que foi o rei Josias, que começou a governar em 659. Ele fez o mesmo que Ezequias, seu antepassado, havia feito. Ele limpou todo o local e destruiu todos os altares, ali onde se fazia sacrifícios, inclusive de crianças a deuses falsos, nesse vale, chamado Vale de Enom. Entendeu? Desde então, desde essa limpeza que Josias fez, nunca mais foi usado aquele vale com seus altares para deuses falsos, para sacrificar pessoas a deuses pagãos. E o que aconteceu? Aquele vale passou a ser usado, né, com o decorrer do tempo, inclusive nos dias de Jesus Cristo, como você está vendo no comentário aqui, como o aterro sanitário da cidade. Então, é o chamado popular lixão, né? Onde a população em geral jogava o seu lixo, jogava carcaça de animais ali, e o fogo, para manter aceso constantemente e consumir tudo isso, eles jogavam de vez em quando um pouco de enxofre. Então você imagina que era um lugar realmente muito fedido, né? Com fogo constante, queimando tudo que a população, né, tinha como lixo e jogava naquele lugar. Jesus Cristo, ele usou 11 vezes aquele lugar nos seus discursos, né, se dirigindo aos discípulos ou às vezes até mesmo aos fariseus. E o discípulo Tiago usou ali no seu livro, né, capítulo 3, versículo 6, que no outro vídeo nós vamos analisar pelo menos uns 2 textos a respeito disso. Será que aquele lugar ainda continua daquele jeito? Evidentemente que não, né? Hoje Jerusalém é uma cidade moderna, uma cidade muito bonita, turística, e aquele vale hoje, Vale de Enom, não tem nenhuma relação com o que era naqueles dias. Hoje é um vale muito bonito, verdejante. Se você tiver a oportunidade de um dia fazer um turismo lá, você vai ter a oportunidade de conhecer. Inclusive do lado passa uma bela avenida, não é? Mas nos dias de Jesus Cristo era realmente um lugar muito mau, um lugar muito ruim, né? Muito fedido, cheio de fogo. Então vocês imaginam, né,
Então Jesus Cristo, ele fez referência àquele lugar, nos seus discursos ali, para trazer um alerta aos seus discípulos, né? Às vezes trazer alguma condenação aos fariseus que se opunham a ele. Em nenhum momento Jesus Cristo, ele disse que tinha ou alguma alma de alguém iria para aquele lugar. Mas ele usou aquele lugar, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, no 11º, como símbolo de destruição total ou como a segunda morte. E o discípulo Tiago também usou de forma simbólica aquele lugar na sua carta no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6. Ok? Então, esse breve resumo aqui é só para nós termos aqui uma noção, um parâmetro do que era a Geena nos dias de Jesus Cristo, né? Não é mais daquele jeito, evidentemente. Hoje é um lugar limpo, florido, né? Verdejante. Mas nos dias de Jesus Cristo era um lugar, né, que realmente ele pôde usar como exemplo de que tudo que era lançado ali certamente era consumido pelo fogo e pelo enxofre que era atirado. O 11º vídeo, que é a seguir, nós vamos mostrar como que a cristandade, ela traduziu essa palavra Geena, que você viu aqui no vídeo, né? Deixa eu pôr aqui de novo. Como a cristandade traduziu de forma totalmente errada, né? Também pela palavra inferno na língua portuguesa. Você está vendo aqui, ó. E tem confundido muitas pessoas, enganado muitas pessoas acerca do que realmente Jesus Cristo estava tentando ensinar naqueles dias aos seus ouvintes. O 11º vídeo a seguir, nós vamos mostrar isso. Nesse 11º vídeo, então nós vamos aqui arrematar a questão da Geena. Essa gravura que você está vendo aí no vídeo, eu estou focando ela em outro celular, não consegui achar uma outra maior e melhor, mas ela serve de exemplo para você. Você pode congelar a imagem aí e aumentar o grau de visão um pouco se você quiser, tá bom? Este é o Vale de Enom atual, tá? Que Jesus nos seus dias, ele usou como símbolo de destruição. Essa é a chamada Geena, ou Vale de Enom, traduzida por inferno, erroneamente, nas Bíblias João Ferreira de Almeida, tá? 11 vezes Jesus disse essa palavra e uma vez foi o discípulo e escritor Tiago. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6. Você teria medo de ser lançado no lugar desse? Você que está vendo o vídeo, você teria algum receio, algum medo de ser enviado para um lugar desse? Eu tenho certeza que não. Você pode ver que é um vale muito bonito, né? Jerusalém hoje é uma cidade turística. É nessa região aqui que antigamente era desse jeito aqui, ó. Você vai ver agora. Antigamente era assim. Nos dias de Jesus era assim que funcionava. Era mais ou menos esse quadro que você está vendo aqui no centro do vídeo. Tinha as muralhas e as pessoas lá do alto das muralhas atiravam lixo, carcaça de animais, né? E veja o fogo consumindo, né? Consumindo tudo ali. Jesus usou esse lugar como símbolo de destruição. Jerusalém se modernizou, não é? O Vale de Enom continua existindo, como você pode observar, mas não é mais como está retratado nessa gravura, mas assim como está aqui agora. Você está vendo aí no vídeo, tá? Veja que realmente é um lugar muito bonito. Eu tenho certeza que você, ao ver um lugar como esse, não sente um pingo de temor, ok? É exatamente esse lugar aqui que é retratado na Bíblia como o inferno, onde os maus serão lançados, viu? Olha aqui, ó. Veja como que a cristandade realmente distorceu a verdade, né? Por não conhecer, né, os pensamentos corretos de Jeová e de Jesus. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui nesse manual. Olha aqui, ó. A Geena, como você viu, é o Vale de Enom. É o inferno propriamente dito. O lago de fogo mencionado em Apocalipse. Acontece que não é mais, gente. Não é mais. Olha aqui, ó. A Geena é isso aqui agora. É isso aqui que você está vendo, ó. No centro do vídeo. Um lindo bosque, né? Como vocês estão vendo. Então, nos dias de Jesus Cristo, ele usou como símbolo de destruição, né? Então, você vê que a cristandade faz de tudo para poder enganar as pessoas, né? Dessa vez eu vou usar a tradução do Novo Mundo e vou ler aquela passagem de Mateus 10, 28,
né, que principalmente os líderes religiosos gostam muito de usar para tentar forçar o conceito, né, de sofrimento. Naqueles dias, tudo que caía na Geena era destruído, evidentemente. Hoje não é mais. O lugar continua existindo, né? Que a Geena significa Vale de Inon. Então, o quadro que era o Vale de Inon naqueles dias serviu de exemplo para Jesus, né? Para mostrar que tudo poderia ser destruído, né? E aqui o conselho que Jesus estava dando em Mateus 10, 28, aos discípulos, é que eles não deviam temer o homem, porque o homem pode te matar, mas Deus pode te ressuscitar, simplesmente isso. Mas se você fosse destruído por Deus, como que lançado na Geena? Como que lançado na Geena? Pelo menos como era naqueles dias. Se Deus te lançasse na Geena, né? Que aqui fala, antes temei aquele que pode te lançar na Geena. Imagina se Deus te lançasse na Geena, simbolicamente falando. Quem que pode trazer de volta a vida? Ninguém. Se o homem te matar, Deus pode trazer de volta a vida. Mas se Deus te matar, ninguém pode trazer você de volta à vida, a não ser o próprio Deus. Então, aquele lugar, naqueles dias, naquelas condições, foi usado como símbolo de destruição total, ou segunda morte. Agora ficou fácil, né? Olha aí. Olha aqui, Mateus 23, ó. Jesus disse que aquele lugar, Mateus 23, aqui, ó. Agora Jesus aqui estava falando com os fariseus, ó. Ele usou também, está escrito inferno aí na maioria das Bíblias, né? A Bíblia de Jerusalém não está, está a Geena também. Veja que também foi usado como símbolo de destruição. Olha aqui, ó. O livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6, que eu já mencionei para vocês. Olha, Tiago é o único, a não ser Jesus, que usou a expressão Geena para aconselhar as pessoas a não serem tagarelas. Quando ele falou que a língua é como um fogo, né? Olha o versículo 5 aí, ó. A língua é como um fogo que pode fazer grandes estragos, etc. tal. E para reforçar o conceito do perigo, ele diz que é como se o fogo da língua tivesse sido ou provindo da Geena. Olha aqui, ó, como se tivesse provido da Geena. Quer dizer, o que vem à mente do leitor naqueles dias, né? Hoje não tem mais fogo lá, mas naqueles dias, como você viu no desenho, o que vinha à mente da pessoa? Olha, então é difícil de apagar mesmo. Né? A língua de um tagarela é como se tivesse um fogo que tivesse sido aceso, olha aqui, como proveniente da Geena. Opa, então não dá para apagar mesmo não. Então a Geena foi usada como uma expressão simbólica, assim como Jesus também usou. Agora ficou fácil de você ver, né? Eu tenho certeza, então, que você não temeria nunca ser lançado no inferno. Aqui, ó. Já que eles falam tanto, a cristandade fala tanto do inferno, olha aí, ó. Essa é a Geena. Essa é a Geena atual, bíblica. Essa é a Geena atual. Eu tenho certeza que você não tem um pingo de temor de ser lançado nela. Ok? Então, neste 11º vídeo, nós desbaratamos por completo o conceito de que Deus criou um lugar de tormento para torturar as pessoas pecadoras, né? Tá? Ficou muito claro aí que nos dias de Jesus Cristo, a Geena, como ela era, deixa eu mostrar, deixa eu diminuir aqui, dá para ter uma noção aí. Isso aqui é só para retratar mais ou menos como era. Sim, Jesus usou esse lugar nessas condições como símbolo de destruição total, mas que não é mais, né? Como você está vendo aqui no vídeo, ok? Espero que essa matéria sobre a Geena sirva de ajuda para você também. Neste 12º vídeo, nós vamos encerrar aqui a questão se existe ou não um lugar de tormento onde os maus, sejam pessoas, ou sejam os demônios ou o diabo, serão torturados e sofrerão para sempre. Nós encontramos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 e 14, e o versículo 15, algumas expressões, né? E vamos esclarecer melhor para você que está vendo o vídeo do outro lado aí. Como nós mostramos no vídeo anterior, nos dois anteriores, na verdade, a expressão Geena ali foi usada por Jesus Cristo
pelo quadro que se encontrava o Vale de Inon naqueles dias como símbolo de destruição total, não é? A mesma coisa acontece com o Lago de Fogo. Como sabemos, o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbolismos, né, que representam alguma coisa, figuras de linguagem, vamos dizer assim. Olha que interessante então, vamos analisar. Diz assim o texto, ó: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Olha, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa expressão lago de fogo e segunda morte ocorre aqui também no capítulo 21, versículo 8. E todas as passagens que citam essas expressões estão no capítulo 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 10 também, capítulo 2, versículo 11 fala da segunda morte, capítulo 20, versículo 6 também fala da segunda morte, e essas passagens que nós citamos aqui no meio do vídeo para vocês. Seria o lago de fogo aqui um lugar real, literal, com fogo para queimar? Não teria o menor sentido nós acreditarmos nisso, né? Porque a crença que existe, principalmente no meio evangélico, é que o inferno já é um lugar assim. E ele seria lançado no lugar pior ainda. Ele mesmo seria lançado no lugar pior ainda. E veja que aqui fala da morte também ser lançada no lago de fogo. E diz que o lago de fogo é a segunda morte. Então a morte sofreria a segunda morte. Então a morte já teve uma primeira morte e agora vai sofrer a segunda morte. E isso se você entender que o lago de fogo fosse realmente um lugar real. Então fica muito claro que o lago de fogo aqui é um termo simbólico usado por Jeová, através de Jesus ali na revelação de Apocalipse, para representar a segunda morte ou a destruição total do indivíduo e de qualquer outra coisa. Se você pegar o capítulo 20, versículo 10, o que é lançado no lago de fogo? Satanás é lançado no lago de fogo. Ali fala da besta e o falso profeta, que são símbolos de agentes que agem contra Deus. Não são pessoas reais, nem demônios, nem pessoas. São símbolos. O diabo sim é um ser real, mas a morte não é um ser real, a besta não é, ou a fera não é um ser real, e nem o falso profeta. São símbolos usados de agentes que agem contra Deus para enganar as pessoas. Eles são lançados no lago de fogo. Ou seja, eles desaparecerão então. O lago de fogo é um símbolo, portanto, de destruição total, assim como Jesus usou a geena nas condições daquele dia para representar isso também. Então fica muito claro aqui que não existe um lugar real de fogo e tormentos, etc. tal, como tentam pregar muitas religiões. Ok? Espero que esse vídeo aí sirva de ajuda para você, tá? Para você entender que realmente aquilo que se fala de forma diferente da realidade, né? Como você pôde notar nos vídeos aí, não tem o menor sentido. Até porque nós mostramos nos primeiros vídeos que Satanás ele será destruído. Você viu ali em Romanos 16, 20 e Hebreus 2,14, nos primeiros vídeos, que Satanás será destruído. Né? Será destruído como? No lago de fogo. Então não haverá um lugar onde haverá tormento eterno, né? Para o diabo, os demônios ou as pessoas. Você viu ali em 1 Coríntios 15, 26, que a morte é o último inimigo a ser destruído. Se a morte será destruída, entendeu? Como que ela poderia sofrer tormento ou qualquer coisa? É claro que quando se fala da destruição dela, está se referindo ao lago de fogo. Quando todos vierem da morte, ou quando finalmente, no fim dos 1000 anos, aqueles que passarem com vida, né, pela prova final, é claro que não haverá mais morte, e não haverá também mais enterro. Não haverá, portanto, mais o Hades. Então fica muito claro para todos nós aqui que a expressão lago de fogo representa a destruição total da parte de Jeová contra aqueles que não fazem a sua vontade. Veja a explicação que nós temos do lado aqui ainda, olha como que a Bíblia dela é harmônica. Apocalipse 21, 4 diz assim, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte. Se não haverá mais morte, não haverá enterro, não haverá velório, não haverá Hades. É como se essas coisas, tivessem sido lançadas num lago de fogo, realmente, né? E desaparecesse para sempre, queimasse, fosse destruído para sempre. Por isso que fala que é a segunda morte. Ficou claro? Olha aí, não haverá mais morte, não haverá, então, mais enterro, não haverá velório, não haverá covas, sepulturas. Olha aqui, Por isso que se fala dessas coisas como se tivessem sido lançadas no lago de fogo.
Então a própria Bíblia nos dá explicação sobre as verdades a respeito, né, desse assunto, como vocês puderam notar aí. O próximo vídeo nós vamos arrematar por completo. Este é o 13º e último vídeo, portanto, desta série que nós fizemos para mostrar que a doutrina do inferno como lugar de fogo e tormentos para punir pecadores para sempre não passa pela Bíblia, né? É uma mentira, e você pode ver isso claramente. Eu estou aqui aberto no livro de Jó, capítulo 34, versículo 10, e vamos refletir um pouquinho aqui em algumas palavras que nos diz assim, ó: por isso escutem-me, homens de entendimento, o verdadeiro Deus jamais faria o que é mal. É claro que torturar as pessoas para sempre, e sem dar a elas a oportunidade de escaparem de tal situação, realmente não pode ser uma coisa boa. Mas é justamente isso que o diabo faz as pessoas acreditarem a respeito de Jeová, né? Mas as pessoas de entendimento, de compreensão, elas jamais vão concordar que Deus, o Deus verdadeiro, Jeová, o Deus de amor, faria tal coisa com alguém, né? Olha, o Todo-Poderoso nunca faria o que é errado, tá? Olha aqui, o Todo-Poderoso aqui é Jeová. Pois ele recompensará o homem conforme as suas ações e trará sobre ele as consequências dos seus caminhos, né? Certamente colheremos o que plantamos, mas isso não inclui ser atormentado para sempre no inferno, no lago de fogo, evidentemente, né? Mas ser destruídos, que é a escolha que podemos ter, ficou muito claro aí no vídeo, né? Ou viver para sempre, né? A verdade é que Deus não faz o que é mal, o Todo-Poderoso não perverte a justiça. Então pare para pensar um pouquinho. Quando alguém acredita que Deus criou tal lugar e nesse lugar ele vai atormentar para sempre as pessoas que desobedeceram ou se recusaram a fazer a sua vontade, você teria coragem de dizer que Deus é bom? Um Deus bom jamais faria isso, né? Ele dá a oportunidade da pessoa viver para sempre, como nós aprendemos segundo a Bíblia, e se a pessoa rejeitar, evidentemente, a pessoa será destruída, né? Jeová não é obrigado também a tolerar por toda a existência pessoas que se recusam, né, a ser boas ou fazer o que é correto aos seus olhos, né? Mas torturar e fazer com que essas pessoas sofram impenitentemente, né, isso não faz parte do caráter de Jeová. Então fica muito claro aí, como você pode observar aí nessa série de vídeos, que Jeová não criou um lugar assim. Quem criou essa fantasia foram as religiões, evidentemente por influência de Satanás, o diabo, né? Quem é ruim é o diabo e não Jeová. Jeová é bom, tão bom que ele deu o seu filho, né, como diz João 3,16, a ponto de morrer por nós. Como que pode um Deus ser tão bom a ponto de fazer isso e ao mesmo tempo criar um lugar para nos castigar para sempre? Realmente não, é fora de consenso, né? É fora de consenso acreditar em algo assim, ok? Eu espero, portanto, que essa série de vídeos que você viu aí sirva realmente de ajuda, de lição, né? E que você possa meditar com bastante profundidade que Jeová jamais criaria um lugar assim, né? Crer que Jeová criou um lugar assim é imaginar que Deus é cruel, que Deus é ruim, não é? Fica muito claro também, né, por toda a análise que nós fizemos, mesmo de forma resumida, que essa doutrina de um lugar de um tormento eterno, de fogo, né, onde haveria um castigo ali, né, literal, judiando, vamos dizer assim, torturando as pessoas que ali se encontram, não faz parte da Bíblia, não entra na Bíblia, essa doutrina não entra na Bíblia. Nós mostramos aqui as modificações, as alterações que foram feitas em algumas passagens, né, para tentar forçar esse conceito, né, que a Bíblia realmente não ensina, né. O texto do Salmo 31, versículo 5, deixa eu voltar aqui só, aliás, um pouquinho para frente, olha aqui, ó, Salmo 31, 5, veja o que nos diz aqui, ó. Quem é Jeová? Olha aqui, ó. As tuas mãos confio meu espírito. Tu me resgataste, ó Jeová, Deus da verdade. Tudo que você viu nos vídeos, então, usamos aqui diversas traduções da Bíblia, né? Não apenas a tradução Novo Mundo aqui no final, mas usamos Bíblia textual, usamos Bíblias evangélicas, né, da João Ferreira de Almeida, usamos alguns livros, né, de comentários, usamos inclusive
uma Bíblia hebraica para comprovar algumas passagens, fica claro que nós mostramos claramente para você a verdade. Ó. Jeová é o Deus da verdade. E eu não preciso dizer para você quem é o pai da mentira. Né? Então, meu apelo a você que viu todos esses vídeos é que aprenda mais sobre Jeová. Procure uma testemunha de Jeová próximo aí de onde você mora, ou pelo nosso site jw.org, ou baixe nosso aplicativo para que você aprenda mais a respeito de Jeová e possa fazer parte dos planos de Jeová de viver para sempre no paraíso da terra, onde não haverá mais nenhuma mentira, né, do pai da mentira de João 8,44, que é Satanás, que vai enganar as pessoas a respeito de Deus.